Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Preciso dizer e dar os créditos aqui a uma fonte principal da qual estou me servindo, ou me servi, para elaborar essa mensagem. Pesquisei alguns autores, mas o principal deles foi o comentário, ou os comentários de Hernandes Dias Lopes. E dele mesmo saquei o tema para essa mensagem. Novo nascimento, um requisito indispensável para entrar no reino de Deus. Novo nascimento, requisito indispensável para entrar no reino de Deus. Esse Nicodemos é o mesmo que aparece no Evangelho de João, o mesmo Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39. O fariseu que depois da morte de Jesus, pegou o corpo de Jesus e o ajudou e o sepultou. Esse é o mesmo Nicodemos. Ele aparece outra vez no capítulo 19, versículo 39. Quem era esse Nicodemos? Um homem rico, culto, religioso, mestre da lei. Entendia dos preceitos da lei do seu tempo. Era um homem com status na sociedade a qual vivia, porque era um fariseu. O texto diz que ele fazia parte do Sinédrio, era uma corporação, era um grupo de pessoas bastante específicas e especiais. Por isso, tinha status, tinha conhecimento, tinha autoridade e era religioso. E mais que isso, era um simpatizante de Jesus. Porque ele se aproxima de Jesus, elogiando a Jesus. Ele reconhecia algumas verdades muito verdadeiras, desculpe a redundância, a respeito de Jesus. Porque ele chega até Jesus e diz: Ninguém pode fazer os sinais que você faz se não vier de Deus. O que Nicodemos está dizendo é: eu tenho certeza que você veio de Deus. Eu tenho certeza que o seu poder, de alguma forma, vem do Senhor. Então, Nicodemos era religioso, era uma boa pessoa, tinha status. E, além disso, era um simpatizante de Jesus e cria em muitas informações verdadeiras a respeito de Jesus. Foi ter com Jesus, é verdade, pela noite. Versículo 1 e 2 nos diz sobre isso.
Por quê? Bom, provavelmente ele estava um pouco com vergonha ou não queria ser visto pelos demais do seu grupo, os fariseus. Porque Jesus estava no início do seu ministério e claro, os fariseus ainda não tinham tomado todas as decisões em contra de Cristo para prendê-lo, matá-lo, etc. Os fariseus ainda não estavam decididos a esse respeito, mas vários deles já tinham muitas reticências a respeito de Jesus. Então, provavelmente, Nicodemos não queria ser visto à luz do dia com Jesus, o qual muitas pessoas do seu grupo, outros fariseus, desconfiavam daquele mestre galileu que realizava proezas. Mas ele tinha informações a respeito de Jesus, cria que era verdade, e de alguma forma sabia que era verdade. No entanto, tudo isso não foi suficiente para que ele se sentisse pleno ou bem com Deus. Por isso que ele procura Jesus pela noite, com uma pergunta, ou melhor dito, ele procura Jesus pela noite, procurando algo de Jesus. E Jesus já sabia o que ele queria, já sabia qual era a sua necessidade. Nicodemos se aproxima de Jesus elogiando a Jesus. Versículos 1 e 2. E não faz nenhuma pergunta. No entanto, Jesus, pelo seu conhecimento sobrenatural, por saber o que vai no coração de cada pessoa, ele vai direto ao ponto com Nicodemos e diz, no versículo 3, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Jesus foi enfático com ele. Aquele homem não estava com plenitude no seu coração, não tinha plenitude no seu coração. Procurou a Jesus procurando algo, sabia que a sua vida não era suficiente. Por mais que ele fosse boa pessoa, por mais que ele fosse religioso, ele precisava de algo mais. Procurou a Jesus, o qual ele sabia que tinha poder vindo de Deus. Mas Jesus não espera nem ele falar muito, e é direto com ele e enfático. Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, Jesus acrescenta: aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 7, Jesus conclui: é necessário nascer de novo. Nenhuma pessoa pode entrar no céu sem nascer de novo. Este é um requisito indispensável. Não há forma, não há maneira, não há modo de entrar no céu, de pertencer ao reino de Deus, se não nascer de novo. Isso foi o que disse Jesus. Por isso o tema da nossa mensagem é novo nascimento, requisito indispensável para entrar no céu, ou para entrar no reino de Deus. Ok, então você pode me perguntar, entendi. O que é então o novo nascimento? O que é então nascer de novo? Essa foi a pergunta de Nicodemos. Nicodemos disse: como que é isso, Jesus? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como funciona essa coisa de nascer de novo? E Jesus se surpreende e diz para ele: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Jesus está dizendo: você deveria saber sobre isso. Mas eu vou te explicar um pouco mais. E nossa ideia aqui, nosso objetivo, é explicar um pouco mais sobre o que é isso de nascer de novo. O que significa o novo nascimento? É nascer do alto, de cima, do Espírito. Não é algo que fazemos para Deus. É algo que Deus faz em nós. Por isso que nosso primeiro ponto aqui é: o novo nascimento é uma obra divina. E destacaremos 3 aspectos aí importantes sobre essa questão do fato de o novo nascimento ser uma obra divina. Primeiro, o novo nascimento é produzido pela palavra.
De onde você tira isso do texto, pastor? Versículo 5. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que tem a ver a palavra com a água? Muitas pessoas confundem esse texto e pensam que Jesus está se referindo ao batismo, quando menciona aqui água. No entanto, a água aqui não se refere ao batismo. No Novo Testamento, nós encontramos muitos significados, ou alguns significados, para a palavra água. Ou seja, o Novo Testamento se utiliza da metáfora da água para explicar algumas realidades. A gente pode ver a questão da água relacionada de fato ao batismo, mas também relacionado à palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26, diz que é a água da palavra que nos limpa. Romanos 10, 1 Pedro 1, 23 diz que somos gerados pela semente divina da palavra. E Romanos 10, 17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra é que corta, a palavra é que limpa, e a palavra é que produz a regeneração. A palavra de Deus. Então, essa água aqui se refere à palavra, porque não é dando um mergulho na água que a gente nasce de novo. Nós não nascemos de novo quando somos batizados nas águas. Nós nascemos de novo quando nos convertemos, ou seja, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, cremos nessa palavra, cremos nesse Evangelho, nos arrependemos, e aí ocorre o novo nascimento, a regeneração, a salvação, nesse momento, e não no momento que somos batizados. O momento do batismo é um momento singular, é um momento único, é um momento precioso na vida de toda pessoa e na vida da igreja. Eu fui batizado com 12 anos de idade, fruto da minha avó. É um momento único. Só que a regeneração não acontece no momento do batismo. O novo nascimento não acontece ali. O batismo é uma consequência, é o cumprimento de um mandamento daquilo que já aconteceu no nosso coração. Então, o novo nascimento é produzido pela palavra. Por isso a importância da pregação e do ensino da palavra de Deus. Por isso em nossas igrejas nós pregamos a palavra. Você não vai vir aqui e não vai ouvir filosofias, psicologias, etc. Tudo isso é muito bom, tudo isso ajuda, todas essas coisas são ótimas. No entanto, aqui na igreja de Deus, nós pregamos a palavra. Lá do outro lado do oceano, na igreja de Deus, nós pregamos a palavra, porque é a palavra que tem poder para salvar todo aquele que crê. Quero compartilhar com você a experiência da Cláudia Patrícia, é uma hondurenha. Nossa congregação ali na Espanha é de maioria espanhola. Nós fomos lá para alcançar espanhóis. Mas na Europa tem muitos imigrantes, o pessoal vai para lá para trabalhar. E na nossa cidade tem muitos hondurenhos. Então, praticamente, nossa congregação aí tem, eu acho que tem uns 20% ou 25% de hondurenhos. Nunca imaginei isso na minha vida, pastorear hondurenhos, mas aconteceu. Tem uma comunidade de hondurenhos muito forte. A Cláudia Patrícia é hondurenha. Das 12 pessoas que nós batizamos, nos 3 anos que estamos ali, 3 foram hondurenhos e 9 espanhóis. Agora não me lembro se 8 espanhóis e 4 hondurenhos, ou 9 espanhóis e 3 hondurenhos, mas é algo assim. A Cláudia é uma delas. Como que foi o batismo da Cláudia? A Cláudia foi batizada em Honduras, numa igreja lá, muito tempo atrás, uma igreja evangélica de Honduras. Ela foi para a Espanha, começou a trabalhar, começou depois a frequentar a nossa congregação, e aí queria se tornar membro. E o padrão é, todos que querem se tornar membros, vindo de outro país, vindo já batizado, tem que passar pelo curso de discipulado, tem que passar pelo curso de fundamentos. São 4 meses. Começamos o curso com a Cláudia e outras pessoas.
E durante o curso fomos ensinando o Evangelho, os fundamentos da fé. E a Cláudia começou a falar comigo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu disse, ótimo. O estudo está dando resultado. A ideia era essa mesma. Eu não sei de onde você vem, eu não sei de onde as pessoas vêm. Então, a gente precisa, antes de aceitar uma pessoa como membro, dar os fundamentos. Uma semana, outra semana, outra semana. Um dia ela vira para mim no estudo e diz assim, pastor, teria problema se eu fosse batizado de novo? Eu disse para ela, tá, vamos conversar mais sobre isso. Por que você quer ser batizada de novo? Ela me disse, pastor, isso que eu estou vendo é tudo novo. E o que eu estou sentindo também é tudo novo. Eu creio que o Espírito Santo agora está fazendo uma obra na minha vida. Eu não sei se meu batismo foi válido. Porque eu batizei assim, sabe? Eu disse, irmã, eu batizei com 12 anos. O conhecimento, a maturidade, a consagração que eu tenho hoje, ou que eu tinha quando eu tinha 12 anos, talvez não chegue nem a 10% do que eu tenho hoje. Mas eu tinha o principal. Eu, de fato, me arrependi e criei no Senhor Jesus. Com uma mentalidade de criança, de adolescente, mas eu o fiz. Por isso que eu não preciso ser batizado de novo. Então, assim, não é porque você tem mais conhecimento agora que você precisa ser batizado de novo. Ela me disse, pastor, vou pensar um pouco mais. Na outra semana ela voltou para mim e disse, pastor, não é só uma questão de conhecimento. Não é só uma questão do que você compartilhou comigo. Pensei muito sobre isso. Essa é uma decisão realmente pensada minha. Uma decisão minha pensada. Eu agora creio. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se for possível, me batiza de novo. Eu disse, claro que sim. Batizo você de novo. Claro que sim, sem problema. Na verdade, eu vou te batizar pela primeira vez. Porque aquele batismo foi só um mergulho. Como a gente vai na aldeia das águas e dá um mergulho na piscina, né? Como você vai na sua casa lá, se você tem piscina na sua casa, e dá um mergulho lá. Agora você vai ser batizado. Como que ela chegou a essa conclusão? Pela exposição contínua da palavra de Deus. Porque é a palavra que convence. É a palavra que produz o novo nascimento. Deus opera pela pregação e pelo ensino da palavra de Deus. Segundo, o novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo. O texto diz, versículo 5, não é? Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O novo nascimento é uma obra divina, é uma obra que Deus realiza por meio da pregação da palavra, e é uma obra que Deus realiza por meio da atuação do Espírito Santo de Deus. É Deus que opera no coração do homem, no coração da mulher, para que ele se converta, para que ele se decida, para que ele seja regenerado, para que nasça de novo. O Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Tito capítulo 3, versículo 5 diz, somos salvos pelo lavado regenerador do Espírito Santo. Ele implanta em nós o princípio da vida nova, e então somos criados, formados de novo. Para explicar essa ação do Espírito Santo, Jesus se utiliza de uma metáfora, a metáfora do vento. Verdade? Ele diz, versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Jesus compara a ação do Espírito Santo com o vento.
Como é o vento? O vento, o espírito, é invisível, mas perceptível. Você não pode vê-lo, mas você percebe, você sente, você nota de alguma forma. O Espírito Santo é assim. Você não o vê com seus olhos nus, mas você sente ele em você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica em nosso coração que nós somos salvos. Nós não podemos vê-lo, e não é mera emoção, mas o Espírito Santo atua em nosso intelecto, em nossas emoções, de maneira que a gente ganha convicção de que, de fato, o Espírito Santo está em nós e está promovendo, e está realizando, e está, de fato, nos fazendo nova pessoa, nova criatura. O vento, o Espírito, é soberano. Ele sopra onde quer, diz o versículo 8. Nesse sentido, o novo nascimento, a salvação, é uma obra exclusiva e soberana de Deus. O homem precisa decidir, a mulher precisa decidir, ouvir o desafio e tomar a sua decisão. Mas quem opera é Deus, porque o Espírito Santo é quem convence e, de fato, renova, cria de novo. Ninguém pode determinar onde soprará o vento do Espírito. E, meus irmãos, igreja de Deus, ninguém pode deter o vento do Espírito quando ele começa a soprar. É soberano. O vento Espírito não obedece a critérios humanos, nem pode ser controlado pelo homem. Talvez sopre onde não o faríamos, e deixa de soprar onde nós o faríamos. Realmente é soberano. Trabalha onde e quando quer, ninguém pode domá-lo. Não há forma, não há maneira de encaixotá-lo. Não há forma, não há maneira de dizer onde ele deve atuar e onde ele não deve atuar. Ninguém pode manipulá-lo. É soberano. Obra quando quer, onde quer e sobre quem ele quer. Não é algo que produzimos nós, é algo que Deus realiza por meio do Espírito Santo de Deus. O trabalho da igreja, o trabalho dos cristãos, não é um trabalho que nós realizamos, é o trabalho que o Espírito Santo de Deus realiza por meio de nós. É produção do alto. É produção do alto. Nós, pregadores, missionários, líderes de célula, obreiros, irmãos, amigos, você que nos acompanha pela internet, nós nos preparamos, nós estudamos, nós oramos. De repente deveríamos orar mais, buscamos a Deus. Eu me esforço para pregar e para melhorar, e para ser mais consagrado, compartilhar a mensagem com graça e unção. Mas o poder é do Espírito. O poder é do Espírito. A obra é do Espírito. Quantas vezes compartilhei a mensagem ali naquela congregação e em outras, e a gente faz o desafio, no final, desafiando as pessoas a entregarem suas vidas a Jesus. Quantas vezes ninguém se manifestou e ninguém disse nada. Mas eu fiz um compromisso, desde quando eu cheguei lá. Toda palavra que eu pregar, eu vou fazer uma ponte evangelística. E vou lançar a rede e vou desafiar. Porque o meu Deus é poderoso. Eu vi gente se convertendo aqui, eu quero ver em todo lugar, e eu estou lá, e eu quero ver gente se convertendo lá. E quantas vezes eu preguei, e ninguém se manifestava.
A obra não é minha, a obra é do Espírito Santo. Eu dizia, eu vou continuar, vou perseverar. E alguns irmãos diziam, mas por que o pastor sempre faz esse tipo de desafio? Mesmo quando só tem crente, eu faço, irmão. Mesmo quando aparentemente só tem crente. Sigo fazendo o desafio. Até que começou, num culto, um se decidindo. Passava um tempo mais, outra pessoa se decidindo. Passava um tempo mais, outra pessoa se decidindo. Eu quero ver mais. Mas aqueles irmãos que não estavam vendo nada, já estão vendo alguma coisa. Não é que eu creio que levantar uma mão ou vir à frente numa igreja vai salvar uma pessoa. Não creio nisso, de verdade. Eu não penso que uma pessoa que depois de um desafio, e eu vou fazer um desafio aqui no final, mas eu não penso que uma pessoa que ouvindo o desafio levanta uma mão ou vem aqui à frente, eu não penso que essa pessoa está sendo salva nesse momento. Não penso que todos, melhor dito, estão sendo salvos nesse momento. Mas eu creio, pela graça de Deus, que esse é o sinal, essa é a manifestação pela qual muitos já vieram a Cristo e já entregaram suas vidas a Jesus. Eu mesmo fui um deles. Com 12 anos, com 9, 10 anos de idade, sei lá. Por isso eu não desprezo sequer uma criança que vem à frente aqui num desafio. Porque a gente não sabe o tamanho da sinceridade, honestidade e compreensão que uma criança e um adolescente pode ter. E a palavra de Deus diz que as crianças entendem muito bem o Evangelho. Diz o salmista que o verdadeiro louvor sai dos lábios de uma criança. Eu não sei como estão as estatísticas agora, mas alguns anos atrás, a APEC, Associação Pró-Evangelística, uma organização no Brasil, ela dizia que a maioria dos pastores e missionários em atuação naquela época, creio que é uma estatística de uns 7 ou 8 anos atrás, a maioria dos pastores e missionários em atividade no Brasil se convertido no período da infância, aí até os 15 anos, 16. Para terminar esse ponto, o Espírito é soberano, o Espírito é quem faz, e falando dessa questão de tomar uma decisão, de responder um apelo, e quero dizer para você que vou fazer um desafio aqui no final. Estou estimulado pelo Espírito Santo de Deus a fazer um desafio para você, querido amigo visitante. Não sei quantas pessoas estão aqui que ainda não tomaram uma decisão firme a respeito de Cristo. Mas quero dizer para você que, se ao passo que eu estou pregando, o Espírito Santo de alguma forma está trazendo um calor no seu coração, está trazendo um calor na sua mente, uma compreensão na sua mente, quero dizer para você que já é o Espírito Santo que está atuando dentro de você. Para de resistir, deixa ele continuar falando ao seu coração. Eu estava numa igreja em Uelva, está a 3 horas da onde a gente mora, o pastor nos convidou para pregar, eu fui lá pregar. Isso, a primeira vez que fomos à Espanha, preguei, depois da mensagem, naquela época o meu espanhol era terrível, hoje já melhorou bastante, graças a Deus, mas naquela época estava bem no início, era terrível, mas preguei, fiz um desafio no final, e, irmãos, um jovem levanta a mão e se entrega a Jesus, e eu digo, glória a Deus, que bênção. 4 anos depois, eu volto naquela igreja. Aquele jovem, eu descubro, aquele jovem tinha entrado pela primeira vez naquela igreja. Estava ouvindo a primeira vez falar do Evangelho. Um jovem espanhol estava envolvido com drogas, com coisa errada. Naquela noite ele se decidiu.
O amigo que levou ele, foi com ele para casa, ficaram estudando a Bíblia a noite toda. Eles me contaram isso. Aquele jovem seguiu firme na igreja e estava liderando uma célula a última vez que eu vi ele. Poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Porque esse pastor, esse pregador, é muito falho. Está aqui minha família e sabe como eu sou. Mais sobre o Espírito. O vento, o Espírito, é livre. Sopra onde quer. Na rua, no templo, nas casas, no hospital, no seu dia de folga, no seu trabalho. O Espírito Santo é livre. Não tentemos colocá-lo no molde, numa caixinha, e dizer, aqui sim, aqui não. Quarta coisa sobre o vento, o Espírito. Ele é misterioso, irmãos. Ei, amigos, ele é misterioso. Não sabemos, diz o texto, de onde vem, nem aonde vai. A gente só sente ele. O texto diz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. É misterioso. Ou seja, sua obra transcende não só o nosso controle, senão que a obra do Espírito também transcende a nossa compreensão. Não podemos explicar como um indivíduo morto em seus delitos e pecados. De repente o Espírito Santo entra com poder no seu coração e na sua vida. E aquela pessoa que era um miserável, ele ganha nova vida. E ele é nova pessoa. A gente não pode compreender como um sujeito tímido, como um sujeito sem capacidade. De repente Deus levanta ele para pregar o Evangelho. É porque a obra é do Espírito Santo de Deus. Ele é misterioso. De novo eu digo, ninguém pode determinar, guarda isso, ninguém pode determinar onde, quando e como soprará o vento do Espírito Santo de Deus. Mas também ninguém pode detê-lo quando ele começa a soprar. O Espírito Santo é também como uma onda, sabe? Uma onda. Isso já não é uma metáfora bíblica, é uma metáfora que eu cheguei à conclusão. É como uma onda. Nós não a produzimos, mas quando a vemos, nos preparamos para entrar nela e então surfá-la. Querido amigo, querido irmão, sai da areia e entra na onda do Espírito. Terceiro, o novo nascimento é produzido a partir do sacrifício vicário de Cristo. Versículos 14 a 16 diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, está falando de uma experiência do Antigo Testamento, quando houve uma grande praga entre o povo de Israel, e Moisés, que estava liderando o povo de Israel naquela ocasião, orou a Deus, e Deus disse para Moisés, levanta uma serpente de bronze no meio do deserto, e diz para todo mundo que aqueles que têm a praga e olharem para a serpente vão ser curados dessa praga. E assim foi. Todos que olharam para aquela serpente de bronze foram curados daquela praga. Jesus está dizendo aqui que da mesma forma que aquelas pessoas que tinham uma praga no deserto e olharam para a serpente e foram curados, importa que ele mesmo, Jesus, fosse levantado no madeiro, para que todo aquele que nele cresce, recebesse vida eterna, recebesse nova vida, recebesse salvação, recebesse restauração, recebesse a cura, o perdão dos seus pecados, a cura das suas pragas.
Jesus foi levantado no madeiro e hoje todo aquele que olhar para Jesus e crer nele receberá a vida eterna. Você já nasceu de novo? Ei, amigo da galeria, você já nasceu de novo? Você que nos acompanha pela internet, você já nasceu de novo? Você tem essa confirmação abrasadora no teu coração, na tua alma, essa confirmação vinda do Espírito Santo de Deus, que te confirma, você é meu filho. Você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você tem conhecimento a respeito de Jesus. Nicodemos tinha conhecimento a respeito de Jesus. Eu não estou perguntando se você crê nas informações que você tem a respeito de Jesus, porque Nicodemos sabia que as informações que ele tinha a respeito de Jesus eram verdades. Ele era uma pessoa religiosa, ele frequentava a igreja, entre aspas, não era igreja naquele tempo, mas ele frequentava. Mas ele não tinha nascido de novo. Tinha conhecimento, era religioso, tinha status. Ele sabia que as informações a respeito de Jesus eram verdades. Mas faltava. E de repente eu estou falando para você aqui agora, da parte de Deus, e você está fazendo a sua própria reflexão, e você está pensando, uau, falta algo em mim. Deixa eu te dizer que de repente o que falta é esse nascer de novo, essa obra do Espírito Santo de Deus, que restaura, que renova e que cria de novo. A palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo pode atuar agora na sua vida. Eu não posso produzir isso, nenhum homem pode produzir isso, mas eu oro em nome de Jesus para que você não resista e se deixe levar pela onda do Espírito Santo de Deus. Você já nasceu de novo? Querido amigo, se você sente que o Espírito Santo de Deus sopra sobre você agora, se abra e deixa Ele entrar em você e deixa Ele realizar a obra no nome de Jesus.